Olá, meus queridos e amados irmãos, bom dia, paz seja convosco, ô glória, hein? Já estamos agora chegando ao final dessa campanha, as 12 chaves para avançar em 2026, né? Entregamos até o presente momento 11 chaves para você. Cada uma delas tem a sua importância, cada uma delas agrega e acrescenta muito na nossa vida. E se conseguirmos praticar o que o Senhor nos ensinou nesses 12 programas, né, com certeza vamos obter muitos resultados. Não seja apenas ouvinte da palavra, mas seja praticante, né, como diz lá em Tiago 1:22. Não seja só ouvinte. Pessoas que ouve e não pratica. E nada muda na vida dela, sabe? Então recebe essas chaves, põe em prática, declaro, profetizo que ao chegar, querendo Deus, ao chegar o fim de 2026, você vai ter obtido muitos resultados, muitas vitórias, muitas conquistas. Depende mais de você do que os outros que estão em sua volta. Depende muito mais de você do que as autoridades espirituais, autoridades políticas. Depende mais de você do que da sua família, do que de tudo. O Senhor coloca tudo nas tuas mãos. Tá? Então, hoje eu quero te entregar aqui na nosso programa Oração das 11, a 12ª chave. Que você possa pegar também essa chave e aplicar na sua vida. Pois bem, qual que é a 12ª chave? Dentro dos meus estudos, né, dentro daquilo que eu busquei, eu coloquei essas 12 chaves. Obviamente que tem outras mais, depende muito de cada um, né? E depende do momento. Eu entendi que essas 12 chaves é fundamental para esse ano de 2026. Eu penso que teremos muitos desafios pela frente e entendi que essas 12 chaves são as ideais para que tenhamos um ano aí em que venhamos a avançar. Pelo menos é o que eu busquei e entendi no Senhor, a direção que Ele nos deu para esta campanha. Portanto, eu quero te entregar hoje a 12ª chave. Qual que é essa 12ª chave? É a chave do discernimento espiritual. A chave do discernimento espiritual. Enxergando além da aparência a luz do Espírito Santo. Enxergando além da aparência a luz do Espírito Santo. Entende? O discernimento faz-nos enxergar além do que os nossos olhos estão vendo. Faz com que enxergamos o mundo espiritual em nossa volta. Então, o texto base que eu quero trabalhar com você sobre a chave do discernimento espiritual está lá em 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 15. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O que é espiritual discerne bem tudo. A verdade é que muitos de nós atribuímos a guerras espirituais aquilo que não é espiritual. E muitas das vezes atribuímos a coincidência ou consequências aquilo que é espiritual. Então, se a gente consegue discernir bem esse contexto do que é espiritual e do que é natural, nós conseguimos vamos conseguir desvencilhar melhor das armadilhas do inimigo e vamos conseguir enxergar muito mais amplamente aquilo que está em nossa volta. Então, o discernimento espiritual é de suma importância para todos aqueles que amam a Deus e temem a Deus, tá? Vivemos dias em que nem tudo parece espiritual. Vivemos dias
em que nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Essa é, eu não estava enxergando aqui. Vivemos dias em que nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Tem coisas que parecem espiritual, mas não vem de Deus, né? Tem coisas assim que se você não tiver o discernimento, você vai ser enganado, você vai ser iludido, você vai ser trapaceado, você vai ser enrolado, né? Porque muita gente usa o nome de Deus que não tem nada com Deus. Muita gente fala que, tá muitos por aí que usam o nome de Deus em vão, né? E sempre com o intuito de tirar dinheiro dos outros, enganar as pessoas e coisas assim. Então, quando você tem o discernimento, você fala, opa, isso aí não vem de Deus, não. E quantas, já tive experiências, né, de ambiente espiritual em que o Espírito Santo estava se manifestando, se derramando, e alguém ali profetizando, e alguém ali falando alto em línguas, e eu discerni que não era o Espírito Santo. Era um espírito de engano, era um demônio ali que estava profetizando para as pessoas. Olha, eu conheci uma situação, né, que a pessoa ela entregava profecias para os outros e revelações para os outros, e muita gente procurava essa pessoa. Mas, no fim, quem estava usando essa pessoa era um demônio. Era o espírito das trevas. E esse demônio, depois que ele foi descoberto, desvendado, depois de muita gente ter recebido ali a profecia dessa pessoa, a revelação dessa pessoa, e o demônio foi desvendado, o demônio falava na boca da pessoa, eu enganei os trouxas. Olha aí, eu enganei os trouxas. Infelizmente, nós estamos tendo uma leva de cristãos, meninos na fé, sem conhecimento, que são rasos espiritualmente, né? Que aceita tudo com muita naturalidade, sem um filtro, sem um questionamento, sem uma análise mais apurada. São mentes rasas, são fés rasas, são cristãos rasos, que são aí enrolados por espíritos malignos, são enganados. Então, nem tudo que vem em forma espiritual vem de Deus. Aí você discerne, você fala, opa, isso aqui não é de Deus, não. Isso aí é Satanás, né? Isso aí é do capeta. Então, é muito importante essa chave, que é a chave do discernimento espiritual. O discernimento espiritual é uma chave, o discernimento espiritual é uma chave que nos permite separar. O discernimento espiritual é uma chave que nos permite separar o verdadeiro do falso, que nos ajuda a separar a voz de Deus da voz da carne ou da voz do diabo. Então, o discernimento espiritual nos ajuda a separar a voz de Deus da voz da carne, da nossa própria vontade ou do diabo. O discernimento espiritual separa a unção da emoção. Porque tem muita gente que está movida pelas emoções. Não é o espírito, não é a unção. E muita gente faz barbárias, né? Faz maluquice das mais diversas, como se fosse a unção, mas é emoção. Então o discernimento faz a gente separar. Opa, isso é unção. Opa, isso aqui não, isso aqui é emoção. Isso aqui vem da própria pessoa. Quantas palavras proféticas que partem da própria pessoa e não é o espírito profético que está nela. Muita gente até sabe das tuas dores, do seu problema, coisa e tal, e entrega aquilo que você gostaria de ouvir. Por isso que é muito importante a gente discernir. Opa, isso aí é a emoção da pessoa, isso aí, a pessoa está querendo me ajudar e aí está me dando isso aí, né? Como o contrário, né, disso é quando Deus realmente fala, ele confirma algumas vezes, né? Ele confirma na palavra dele, ele confirma através de outro profeta, ele confirma através de outros meios, você nunca ficará confundido. Sempre há confirmação em cima daquilo que Deus falou. Então, ela separa a voz, a unção da emoção. O discernimento também separa a verdade do engano.
tem o espírito do engano. Lembra lá em Atos 16, lá, quando Paulo e Silas ia, ia andando e uma jovem atrás, falando o seguinte: ó, esses aí são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. E aquela jovem ia gritando atrás deles: esses são servos. Quer dizer, ela estava dando uma palavra até boa: ó, são servos do Deus Altíssimo, eles estão anunciando o caminho da salvação. Mas aquilo incomodou tanto Paulo que Paulo olhou para aquela mulher e ordenou: espírito do engano, sai dela. E o espírito do engano saiu, ela ficou liberta, nunca mais adivinhou. Sabe? Então tem demônios que falam de coisas espiritual que o crente gosta de ouvir, que o cristão gosta de ouvir, só para enganá-lo. Mas o discernimento, ele separa a verdade do engano. Fala: opa, isso aí não é de Deus, não. Vem com essas conversas, não. Vem com essa revelação, não. Que isso aí eu não aceito, não. E aí a Bíblia diz que a gente tem que provar a profecia se ela procede de Deus. Não é errado você provar, você filtrar a profecia, a revelação. Não é errado, é bíblico. Isso se chama discernimento espiritual. Principalmente se procede de alguém que vive com a vida torta, né? Que vive aí todo enrolado na vida. Eu vou te falar, irmãos, tem tantos cristãos, cabeça pequena, cabeça miúda, é impressionante. O profeta lá está vivendo uma vida toda enrolada, está vivendo uma vida toda desconectada com a palavra de Deus, né? Sem testemunho nenhum. E aí vem falando em nome de Deus, a pessoa: é Deus falando. Você tem que julgar a profecia e você tem que ver quem é o profeta que está te entregando. Qual que é a intenção dele. Então tem coisas que a pessoa se deixa levar por esses espíritos enganadores, né? E depois ela acaba caindo num vale de descrença e acaba descrendo nas verdadeiras profecias, descrendo nos verdadeiros profetas, porque ela foi enganada, ela foi trapaceada, né? Ela recebeu uma palavra que não veio de Deus e aí ela começa a colocar tudo no mesmo liquidificador. Existem sim os verdadeiros profetas, existem sim as verdadeiras profecias, existem sim as verdadeiras revelações, mas tem que ser apurado, tem que ser filtrado, tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Tá? Então, o discernimento nos leva a ver o verdadeiro do falso, a separar o verdadeiro do falso, a separar a voz de Deus da voz do diabo, da voz da carne, a separar a unção da emoção, a separar a verdade do engano. Sem essa chave, a igreja corre o risco de confundir barulho com poder e aparência com presença. Sem essa chave, a igreja, o servo de Deus, o cristão, corre o perigo, o risco de confundir barulho com poder e aparência com presença de Deus. Ixi! Barulho e sem poder. A pessoa pensa que é poder de Deus, é nada, é só é o sino que soa, né? É só barulho, é só grito, é só sapatear, é só essas coisas, mas não tem unção, não tem o verdadeiro poder de Deus, sabe? A pessoa, ela se engana achando que aquilo é de Deus. Então, quando você tem o discernimento, fala isso aí. A igreja, ela não é confundida. O que é discernimento espiritual? O que é discernimento espiritual? Discernimento espiritual não é opinião pessoal. Discernimento espiritual não é experiência emocional. Discernimento espiritual não é julgamento humano. Então, discernimento espiritual não é nada disso aqui, ó. Não é opinião pessoal, não é experiência emocional, não é julgamento humano. Tá? Mas então o que é discernimento espiritual? Discernimento espiritual é a capacidade dada pelo Espírito Santo de perceber o que está por trás das palavras, atitudes, ensinos e manifestações espirituais. Então, vou repetir. Você tem que buscar o discernimento espiritual. Buscar que vem de Deus. É algo que vem de Deus. E todo cristão precisaria do discernimento espiritual
Porque o discernimento espiritual, ele te capacita. O Espírito Santo te capacita e te leva a você a perceber o que está por trás das palavras que estão te falando, te entregando, o que está por trás da atitude das pessoas, qual a intenção delas, né? O que está por trás dos ensinos que nós temos por aí, um monte de ensino que distorce a palavra, um monte de ensino que descaracteriza a verdade, entende? E as manifestações espirituais. Tem manifestação espiritual que está parecendo um verdadeiro terreiro de macumba. Umas vestimentas aí de alguns grupos por aí que parecem as vestimentas do pai de santo, da mãe de santo. É um negócio muito medonho, né? Uma coisa pavorosa que não tem nada de base bíblica, mas as pessoas estão sendo levadas pelas emoções, pelas pseudas manifestações do Espírito Santo, que não são manifestações do Espírito Santo, a grande maioria, a grande parte vai no embalo, né? Muita gente vai no embalo, tá todo mundo caindo, eu vou cair também, tá todo mundo virando piroleta, eu também vou virar piroleta, tá? Olha, as manifestações de Deus são diversas e nelas não precisam ser iguais para todos. Você tem que ver e perceber aquilo que te faz bem. Tem gente que a manifestação de Deus na vida dela, ela vai extrapolar e tal. Tem outros que é mais contido, mas está sentindo Deus. Tem uns que berra, chora e tal. Tem outros que derrama só 2 lagriminhas assim, mas está satisfeito. Então não preciso, você tem que entender que você não precisa rodar que nem o teu irmão roda. Tem gente que roda e gosta de rodar e sente bem com aquilo. Tem outros que gostam de ficar mais de boa. Você não tem que ter aquela ideia assim, eu só estou sentindo Deus, só estou sentindo a manifestação de Deus se eu virar piroleta, se eu rodar, se eu subir na parede. Isso aí não é sinônimo da manifestação de Deus. Isso pode ser um ambiente que foi contagiado por emoções. Então, quando você tem o discernimento, você fala, poxa, eu sinto Deus e estou satisfeito, né? A gente não pode querer que todo mundo se manifeste da mesma forma. Tem uns que é mais contidos, tem uns que é mais acanhado, tem outros que é mais solto, né? Tem uns que é mais escandaloso no bom sentido. E tudo bem, desde que seja a manifestação do Senhor. Agora, aquele lugar que todo mundo está rodando, todo mundo está virando piroleta, todo mundo está pulando para lá e para cá e tal, e é só aquela batuqueira e nada de palavra, e nada de pregação, e nada de Jesus, nada de Cristo é falado ali, é só blá blá blá. Ah, meu. Pode abrir os olhos, pode cascar fora que o negócio aí está bagunçado. Então, o discernimento espiritual faz você perceber o que está por trás das palavras, das atitudes, dos ensinos e manifestações espirituais. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 4, diz, né? E não vos maravilhais, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Satanás tem poder para se transformar, para imitar os dons de Deus. Ele só não consegue imitar o discernimento, né? Mas ele consegue imitar cura, profecia, línguas, e até às vezes fazer milagres, assim, no bom sentido, né? Pseudos milagres, falsos milagres. Mas o discernimento não, o discernimento é característico, é específico só para os que são de Deus, só para aqueles que têm vida com Deus. E é o principal dom, no meu ver, nesse tempo de loucura que nós estamos vivendo. Nesse tempo de engano, né? A Bíblia diz que nos fins dos tempos surgiriam muitos falsos profetas, muitos enganadores, que tentariam fazer comércio de vós, né? Então os altares por aí tá cheio de coach que se diz profeta, né? De palestrante que se diz pastor, tá cheio de coisa por aí. Marketing, né? Marketing assim, que acaba impressionando as pessoas, está cheio de promessas vagas, né? Todo mundo vai ficar rico, que você dá 2.000, você ganha 50.000, tá, todas essas coisas aí a gente tem visto, não sei se você acompanha os noticiários, né? Mas muitos desses
pseudos pastores de prosperidade foram citados aí na CPMI do INSS. Tá correndo por aí, ainda está sendo investigados, né? Mas dessas pseudos igrejas de prosperidades e desses pastores marqueteiros, né? Muitos desses o nome deles estão ligados aí nos desvios dos empréstimos para os velhinhos, né? Para a aposentadoria dos velhinhos. Então é muito perigoso, onde tem muito ganância, muito materialismo, muito luxo, muita coisa só fala de dinheiro, de não sei o quê. É preciso abrir os olhos. Porque o mundo, né, está aí sendo impactado por demônios da ambição e do amor ao dinheiro. Deus prospera. Mas o prosperar de Deus não te leva a comprometimentos ilícitos, sacanas, oportunistas, golpistas. Não. A prosperidade de Deus, ela demora, mas ela vem dentro da honestidade. Ela vem dentro dos princípios bíblicos. Então, muito cuidado com esses pseudos profetas que prometem tesouro, o ouro e o mundo, e no fundo pode estar enganando você. Como receber e desenvolver essa chave? Como receber e desenvolver a chave do discernimento? Primeiro, vida de intimidade com o Espírito Santo. Vida de intimidade com o Senhor. Discernimento nasce no secreto. Discernimento nasce no secreto. Orar, ter comunhão com Deus, discernir, intimidade com o Senhor, né? Então, discernimento começa no secreto, nasce no secreto, vida com Deus, intimidade. Você tem que ter a tua vida com Deus, querido. Você tem que ter a tua vida de oração. Você tem que gostar, você tem que querer, você tem que ter desejo de buscar ao Senhor. Não adianta, você precisa cuidar de você, cuidar da tua vida espiritual. Você é a principal pessoa, tem que cuidar de você mesmo. Deus usa os homens como ferramentas, mas o maior responsável pela tua vida espiritual é tu mesmo, meu querido. Segundo, alinhamento com a palavra. Primeiro, intimidade com o Espírito Santo. Segundo, alinhamento com a palavra. O Espírito nunca contradiz a palavra. O Espírito Santo nunca contradiz a palavra. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Então, lugares que não prega a palavra, lugares que não se baseia na palavra, lugares que só fala da boca ali, do emocional ali, lugares que só rodopia, que só batucada, que só tem coisa errada. Lugar que só profetiza. O culto da profecia, o culto da revelação. Venha que você vai ser revelado. Não é assim que age e que manifesta os dons de Deus, como diz a palavra. Entende? Então, alinhamento com a palavra. O Espírito Santo não vai contradizer a palavra. O Espírito Santo não vai colocar você em dúvida, em choque com a palavra. Terceiro ponto, maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Imaturos se encantam com sinais. Maduros discernem a fonte. Porque até o diabo faz maravilhas. Ele se transforma em anjo de luz. Quanto mais os seus obreiros em obreiros da verdade e da justiça. Então, olha que coisa forte essa frase aqui, né? Maturidade espiritual. Imaturos se encantam com sinais, com discursos, com falatórios, com promessas, né? Maduros discernem a fonte. Opa, de onde está vindo isso aí? O cara tem 3, 4 mulheres, 4 amantes. Tem a mulher dele, mais 2, mais 3 amantes. Está me dando essa palavra profética. O camarada já passou por 4, 5 casamentos. Porque a Bíblia diz: aquele que não cuida bem da sua casa, como vai cuidar das coisas do Senhor? Né? O camarada está com o nome sujo na praça, para todo lado, está devendo para todo mundo. É irresponsável. Não tem frutos de justiça. Então você olha a fonte. Fonte boa
jorra coisas boas, mas tem muita fonte aí que, meu Deus. Então você olha a fonte, a vida da pessoa, o testemunho da pessoa, né? O, Hebreus 5,14. O alimento sólido é para os perfeitos. Quarto ponto. A oração e a sensibilidade espiritual. Discernimento se perde quando a carne governa. Discernimento se perde quando a carne governa. Oração é preciso e vigilância. Vigiai, né? Como diz lá em Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. A oração e vigiar anda assim, ó, de mãos dadas. Não é porque você é de muita oração que você vai se descuidar. Né? Eu sou poderoso, sou o homem que levanto o paralítico, eu ressuscito mortos. Mas vigia. Vigia porque o poder sobe para a cabeça. Vigia porque a carne é veaca, é sem vergonha. Então, a oração e a sensibilidade espiritual. Discernimento se perde quando a carne governa. A pessoa está ali cheia de Deus, cheia de Espírito Santo, tal. Aí ela vai se descuidando, deixa de vigiar, né? E daqui a pouco a pessoa está deixando a carne governar e aí perde o discernimento, perde a presença de Deus. O perigo de não usar essa chave. O perigo de você não ter o discernimento e não saber usar essa chave. Quais são? Confundir emoção com unção, que foi falado, com emoção, todo mundo pode chorar, irmãos. A gente assiste um filme, a gente chora. A gente ouve um depoimento de alguém que está sofrendo, a gente chora. Então, confundir, né, emoção com unção. Unção é uma coisa diferente. A unção, ela, ela sempre promove Deus. A unção sempre promove Deus e não o autor da unção. Tá? Então, quando a unção, sempre Cristo é glorificado, Espírito Santo é glorificado, Deus é glorificado. Promove o Senhor. Unção que promove o, o homem, a pessoa, né? Que promove o autor da unção, isso aí não é unção, não. Então você discerne, você acaba interpretando o que é emoção ou o que é unção. O perigo de não usar essa chave, seguir líderes errados, seguir pastores errados, seguir profetas errados, seguir bispos errados, seguir apóstolos errados. A pessoa não discerne. Você conhece a árvore pelo fruto que ela produz. Pessoas que vivem são incoerentes, que falam no altar uma coisa e fora dele vive outra. Então, a falta de discernimento faz com que pessoas seguem líderes errados. O perigo de não usar essa chave é resistir à correção. É quando alguém precisa ser corrigido. Está falho, segundo a palavra, mas ela resiste à correção. Ela pensa que é para o mal dela, ela pensa que é para a ruína dela. E ela não entende que é para o bem. Entende? Outro perigo. Abrir brechas espirituais. Olha, isso aqui é muito sério. Apóstolo Paulo diz lá em Efésios 4:27. Não deis lugares ao diabo. Ele estava falando para a igreja. Não deis lugares ao diabo. Eu já vi muitos cristãos cheios do Espírito Santo que se descuidaram e passaram a ser endemoniados. Não vai muito longe, não. Recentemente, né? Essa pessoa está sendo tratada, mas ela é uma pessoa que tinha o Espírito Santo, obreiro, cheio de Deus. Deu a brecha, o demônio pegou. Eu fui chamado uma vez para ir lá orar e foi uma guerra terrível. A pessoa endemoniada. Totalmente. A pessoa que estava cheia do Espírito Santo um tempo atrás, agora estava endemoniada, porque deu brecha. Oséias 4,6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento e unção devem andar juntos.
Adianta ter muita unção e nada de conhecimento, aí vira fanatismo. Não adianta ter muito conhecimento e nada de unção, aí vira, aí vira religiosidade, aí vira frieza, né? Vira julgamento. Então é preciso juntos. Conhecimento e unção, conhecimento e unção, conhecimento e unção. Essas duas asas faz com que você se mantenha equilibrado. Para terminar essa 12ª chave, o discernimento espiritual é uma chave indispensável para esse tempo. O discernimento espiritual é uma chave indispensável, irmão. O espírito do engano está agindo em todo lado, todo lugar, e quando você tem o discernimento, você pode estar num ambiente, num local, e você não vai ser enrolado, não vai ser enganado. Então, é uma chave indispensável para esse tempo. Quem a possui não se perde no caminho. Quem a possui não se perde no caminho, principalmente quando vem, né, aquelas converseiras, aquelas coisas. Fala, opa, espera aí, vou buscar Deus, vou orar. Às vezes a pessoa é usada pelo diabo, né, para tentar confundir a outra, então vou orar. Não se perde no caminho. Não é enganado facilmente. Quem possui essa chave não é enganado facilmente. Anda seguro na vontade de Deus. Quem tem essa chave, anda seguro na vontade de Deus. Tiago 1,5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Pois bem, está aí a 12ª chave. Se você esquecer de alguma delas, né? Eu não sei por quanto tempo que essas mensagens vão ficar aí nas redes sociais, mas você pode estar aí revendo alguma delas, né? Revendo aí, porque acho importante você visitar de vez em quando uma destas chaves e observar se você está aplicando na tua vida e observar qual delas você precisa. De repente você não precisa de todas elas. De repente 2, 3 chaves já vai ser o ideal para você avançar no ano de 2026, né? Não estou dizendo que você tem que ter as 12 chaves de uma vez, mas uma é pouco, pelo menos umas 3 delas você precisa ter. De 3 para cima será muito importante para que você possa aí avançar no ano de 2026. Glória a Deus, chegamos ao final. Quero orar por você para Deus te dar o discernimento espiritual. Senhor Deus Todo-Poderoso, entreguei agora a 12ª chave, a chave do discernimento espiritual. A unção não pode ser emoção, a profecia ela tem que ser correspondente com a tua palavra, nada foge da tua palavra, Senhor. Tudo nós temos que estar baseado na tua palavra, e o principal nos nossos cultos é Cristo, e não a personalidade, e não o detentor dos dons ou da unção, mas sim Cristo. Que o Senhor nos dê a graça de discernir. Vivemos tempos de engano, tempos de falsos ensinos, tempos de falsos profetas, tempos de muitas mentiras nos púlpitos da vida, nas internets da vida, e nós precisamos discernir, porque afinal de contas é a nossa vida espiritual que está em jogo. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual. E se estamos caminhando para a nossa salvação, nós temos que zelar e cuidar para não dar lugar ao diabo. Nos ajuda, Senhor, a vigiar, nos dê graça para discernir e perceber. Conceda essa chave a cada um dos seus filhos, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, Deus te abençoe ricamente, te fortaleça e te ilumine em todos os seus caminhos, em nome de Jesus. O amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão divinal do Espírito Santo esteja com você, agora e sempre. Amém e amém. Tchau, gente. Até um próximo programa, em nome de Jesus.